A Eliane escreveu: eu procrastino algo que não quero fazer. Sou obrigada a fazer. Isso é no contexto do trabalho, é isso? Esse algo que você é obrigado a fazer é no contexto do trabalho, no contexto de um compromisso? Uma coisa. Geralmente, aquilo que a gente faz numa área da nossa vida, a gente faz em todas da vida, em geral. E aí, na vida, o que te obriga a fazer? Seria, por exemplo, um compromisso assumido? Coisas burocráticas, por exemplo. Entendi, tipo, por exemplo, declaração de imposto de renda, seria coisas assim? Pagar conta, votar, coisas assim? É, eu entendo. A questão é, tem um sofrimento com isso? Nesse procrastinar coisas burocráticas, existe um sofrimento? Se você procrastinar, deixar para o último dia, ainda precisa ir ao banco? Tem situações que precisa ir ao banco, seria isso? Porque muitas coisas se resolvem online. Eu nem lembro. Acho que a última vez que eu fui ao banco foi para sacar dinheiro do caixa eletrônico. Mas já faz tempo. Porque, pelo menos, muita coisa se resolve tudo online. Bom, o olhar para a procrastinação, então, primeiro é isso. É perceber que. Então é interessante, o exemplo que a Eliane trouxe é um exemplo que não tem a ver com medo, pelo que ela está dizendo, é só por ser uma coisa chata. Certo? Então a gente procrastina coisas chatas também. Não só coisas que a gente tem medo. Deixa eu pensar. Então, bom, a questão chave é, nesse ponto, o que a gente está encontrando? Que não existe nada de errado na procrastinação por si só. Mas o errado, entre aspas, seria um sofrimento. Errado não é nem errado, né? Mas a questão na procrastinação seria o sofrer por causa dela. Se existe um sofrimento por causa da procrastinação, então aí existe algo para se olhar, para se cuidar. Se eu também procrastino algumas atividades, acho que todo mundo procrastina, também principalmente atividades chatas. O Carlos Eduardo escreveu: eu não procrastino, apenas empurro com a barriga. É a mesma coisa. E se não tem sofrimento em relação a procrastinar ou empurrar com a barriga, ou não tem nenhum problema. A questão é quando a gente procrastina e sofre com isso, se culpa, ou gera um problema e depois se lamenta porque gerou o problema. Se a gente tem, exemplo, um mês para fazer a atividade, se você vai fazer no primeiro dia, no 10º, no 20º ou no último, desde que você conseguiu fazer e não teve sofrimento, não tem nada de errado. Mas o olhar para a procrastinação, que eu estou destacando, é principalmente quando existe um sofrimento ou quando essa procrastinação é de algo importante. Quando é algo burocrático, que você pode fazer em uma semana ou em duas, ou até poderia não fazer, ou a consequência de não fazer é pequena, sei lá, se você não vota, a multa por não ter votado é R$ 5, uma coisa assim. Então, no exemplo de uma consequência pequena, que você não se importa, daí não tem problema nenhum. A questão é quando tem sofrimento ou quando você procrastina algo importante. Exemplo, algo que pode ser que você gostaria de fazer, mas toca na vulnerabilidade, toca numa dificuldade que, na verdade, está pedindo para ser vista. O olhar que eu quero trazer sobre a procrastinação é que toda vez que a gente julga algo que a gente faz como errado, isso é ruim para a gente. Então, se eu quero parar de procrastinar, eu preciso entender que a procrastinação tem uma função. E qual é a função? Me lembrar de incluir uma parte minha. Se eu estou me guiando só pela mente, só pelo racional, para fazer tudo que eu quero fazer, é provável que um lado meu, o lado emocional, não queira fazer. Então, às vezes, a procrastinação
significa que eu não estou em harmonia comigo mesmo. Então, eu estou trazendo a procrastinação, então, como uma ferramenta, como uma oportunidade de você perceber se você tem harmonia consigo ou não. Se o seu pensamento está falando uma coisa e o seu sentimento outra, essa distância entre o pensamento e o sentimento é a procrastinação. Então, a procrastinação surge para mostrar para a gente que a gente não está ouvindo as nossas emoções. O que eu quero dizer com isso? Eu posso aproveitar, se eu quiser, se fizer sentido, algo que eu estou procrastinando para refletir. Como eu estou levando a vida? Faz sentido dessa forma como eu estou levando? O que eu preciso ajustar? É isso mesmo? Deixa eu ver o comentário da Antônia. Ela escreveu: eu sofro e me cobro muito por não fazer aquilo que preciso fazer. Como com os exercícios que você ensina, estou melhorando. Legal, Antônio. Obrigado pelo compartilhar. E daí um olhar que eu estou trazendo sobre a procrastinação ela é uma mensagem da gente para a gente. Então, quando a procrastinação aparece, nesse momento que ela aparece, ela está convidando a gente a parar e dialogar. Por que eu não posso ouvir o meu lado emocional? Se é o meu lado emocional que está impedindo de fazer algo, por que eu não posso ouvir ele e incluir ele? Muitas vezes a resposta é: eu nem percebo isso, eu só procrastino. Mas se você sabe que você está procrastinando por medo, essa procrastinação, ela está chamando a atenção para algo que precisa ser visto por trás do medo. Quando o medo aparece, eu diferenciei numa das aulas anteriores a questão do medo que eu chamei de medo físico. Eu estou usando a questão do medo físico e do medo mental só como forma de diferenciar que tem dois tipos de medo. Então, eu estou chamando de medo físico aquele medo que de fato ameaça a vida. O medo que de fato ameaça a vida é um medo que envolve você estar em um lugar perigoso, em um lugar alto, um lugar que tenha animais peçonhentos, coisas assim. Então, medos que de fato ameaçam a vida. Esses medos são muito bons, que eles continuem. E outros medos são intelectuais, são racionais, são mais imaginados, mesmo que eles se confirmem, que é o medo da crítica, do julgamento, de errar, medo da frustração. Esses medos são medos que a nossa mente antecipa. Só que ao antecipar esses medos, a gente procrastina. E aí a minha pergunta para você é: você tem se desafiado muitas vezes diante de desafios, diante de situações novas, é quando a gente lida com medo. Se você não está se desafiando, é difícil saber se você procrastina ou não. Porque a gente vai perceber a procrastinação diante de situações que testam a nossa confiança. O controle faz a gente parecer confiante. Mas o controle é quando a gente faz aquilo que a gente domina. A confiança tem a ver com a gente fazer coisas novas, independente de estar acertando ou errando, ou dando certo ou errado, independente do resultado, você vai fluindo e vai fazendo. Então, a confiança está mais nesse campo. É mais difícil a confiança. Por que é mais difícil a confiança? Porque ela vai demandar que a gente esteja minimamente bem com as nossas emoções, principalmente com o medo e a tristeza. Se eu tenho medo de que uma escolha minha vai dar errado e por isso eu não faço, isso é procrastinar? Eu conheço pessoas que às vezes procrastinam por anos. 1, 2, 3 anos. E vai sem limite. Se deixar, a pessoa procrastina até para a próxima vida. Eu conheço uma pessoa assim. Deixa eu ver, pelo menos uma pessoa assim.
A Antônia escreveu: ouvir as minhas melhorou até meu sonho. Ouvir as suas emoções, a Antônia escreveu: ouvir as minhas emoções melhorou até o meu sonho. Ah, sonho. Legal. Se pensa, tudo que a gente faz é afetado pelas nossas emoções. Para dormir, a gente precisa estar em paz. Para dormir, a gente precisa estar presente, centrado. Então, quando você acolhe as emoções, isso afeta o sono também. Você vai dormir com mais facilidade. Então, faz sentido.